Os dedos do segurança cravaram-se no meu braço enquanto me arrastava em direção à saída. Todos no lobby estavam a olhar, alguns a filmar com os telemóveis. A gerente estava ali parada com um sorriso de satisfação, braços cruzados, a aproveitar cada segundo da minha humilhação. Foi então que as portas do elevador se abriram e o meu marido saiu. Fim de jogo. Espera, antes de te contar como este pesadelo se desenrolou, carrega já no botão de subscrever, porque o que estás prestes a ouvir vai fazer o teu sangue ferver. Esta é uma história verdadeira sobre crueldade, karma e justiça instantânea. Vamos lá. O meu nome é Carolina Rodrigues e há 4 anos estava a servir café numa pequena pastelaria no centro da cidade, a viver de ordenado em ordenado num apartamento minúsculo com o teto a pingar água. Foi ali que conheci o André. Ele entrou numa manhã chuvosa de terça-feira, pediu um café e sentou-se junto à janela a trabalhar no portátil. Lembro-me de o ver a dar o seu casaco caro a um sem-abrigo que tremia lá fora. Sem câmaras, sem audiência, apenas pura bondade. Esse momento mudou a minha vida para sempre. Começamos a conversar e 3 meses depois éramos inseparáveis. 6 meses depois disso, ele pediu-me em casamento. Eu disse sim, sem hesitar. Agora, há uma coisa que a maioria das pessoas não entende sobre mim. Quando casei com o André, casei-me com um homem, não com o dinheiro dele. Ele é dono de uma cadeia de hotéis de luxo em 15 países. O patrimônio dele é algo em que nem gosto de pensar. Mas apesar de toda essa riqueza, recusei-me a mudar quem eu era. Continuo a comprar em lojas de segunda mão. Continuo a usar as minhas calças de ganga confortáveis e velhas e as minhas camisolas. Não uso malas de designer nem joias caras. O André adora isso em mim. Ele diz que num mundo cheio de pessoas falsas, eu sou a coisa mais real que ele já encontrou. Há 3 semanas, o André partiu para um negócio importante em Singapura. Falamos todas as noites, mas sentia muito a falta dele. A casa parecia vazia, sem a sua risada, sem a sua presença. Então, na quinta-feira passada, decidi surpreendê-lo. Ele estava hospedado no nosso hotel principal, o Grande Meridiano, a terminar algumas reuniões finais antes de voltar para casa. Marquei um voo de última hora, atirei algumas roupas para uma mochila e dirigi-me ao aeroporto. Não lhe disse que ia, não disse a ninguém. Quando aterrei, estava exausta. O cabelo estava num coque desalinhado, sem maquilhagem, a usar as minhas calças de ganga favoritas desbotadas, um casaco velho que a minha avó me tinha dado e tênis gastos. Parecia exatamente o que era, uma mulher cansada que acabara de fazer um voo de 5 horas. Apanhei um táxi para o hotel, o coração a bater acelerado de excitação. Mal podia esperar para ver a cara do André quando batesse a porta da suíte dele. O táxi parou em frente ao Grande Meridiano e senti aquela onda familiar de orgulho. O edifício brilhava com mármore e detalhes dourados, as fontes à frente a dançar ao sol da tarde. O meu marido construiu isto, a sua visão, o seu trabalho árduo. O porteiro, o Carlos, estava à entrada. Quando me aproximei, olhou para mim, hesitou e abriu lentamente a porta com aquela expressão no rosto, como se acabasse de cheirar algo mau. Reparei, mas ignorei. Talvez estivesse a ter um dia difícil. Entrei por aquelas portas giratórias douradas no enorme lobby. Candelabros de cristal, chãos de mármore tão brilhantes que se podia ver o reflexo, flores frescas por todo o lado. Era lindo. Alguns hóspedes passeavam por ali, todos vestidos com fatos caros e vestidos de designer. Dirigi-me diretamente à recepção, animada para fazer o check-in, e depois subir para surpreender o André. A recepcionista, uma jovem chamada Joana, segundo a etiqueta com o nome, estava ao telefone. Olhou para mim e juro que vi os olhos dela a revirar antes de virar as costas ligeiramente. Fiquei ali à espera. Passou 1 minuto, 2 minutos, 3. Estava claramente a conversar com alguém, a rir sobre planos de fim de semana, enquanto eu ali estava invisível.
Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, desligou e olhou para mim com a expressão mais fria. Posso ajudar? O tom era gelado, como se me estivesse a fazer um enorme favor só por reconhecer a minha existência. Sorri calorosamente, tentando matar a frieza dela com gentileza. Sim, olá, tenho uma reserva. Carolina Rodrigues. Ela digitou no computador com movimentos deliberadamente lentos, as unhas compridas a bater no teclado. Olhou para o ecrã, depois para mim, depois para o ecrã outra vez. Não vejo nenhuma reserva com esse nome. O meu sorriso vacilou um pouco. Isso é estranho. Fiz a reserva online ontem. Deixe-me mostrar-lhe a confirmação. Peguei no telemóvel e abri o e-mail, mostrando-lhe o número de confirmação e os detalhes. A Joana mal olhou. Isso pode ser falsificado. Qualquer pessoa pode falsificar isso. Pestanejo, surpreendida. Desculpe, o quê? Por que é que eu iria falsificar uma confirmação de hotel? Senhora, recebemos todo o tipo de pessoas a tentar entrar de forma fraudulenta em hotéis de luxo. Pode verificar outra vez? Talvez tenha reservado noutra localização. A maneira como ela disse hotéis de luxo pareceu uma bofetada, como se eu não pudesse possivelmente pertencer ali. Respirei fundo, mantendo a compostura. Não, é definitivamente esta localização. Pode, por favor, verificar outra vez? Talvez no nome do meu marido, André Rodrigues. A sobrancelha dela levantou-se. André Rodrigues, o André Rodrigues. Está a dizer que é casada com o dono desta cadeia de hotéis? Ela soltou uma risadinha e reparei que 2 outros funcionários, um mensageiro chamado Bruno e outra recepcionista chamada Sofia, tinham parado o que estavam a fazer para ver a nossa conversa. Estavam a sussurrar um ao outro, a sorrir com desdém. Sim, sou. Pode, por favor, verificar a reserva? A Joana suspirou dramaticamente, fazendo disso um espetáculo para os colegas. Claro, querida, deixe-me verificar. Mais digitação lenta. Um hóspede tinha se posto em fila atrás de mim, a bufar impacientemente. Senti a minha cara a aquecer, envergonhada, mas tentando manter a calma. Foi quando a gerente chegou. Joana, há algum problema aqui? A voz dela era cortante, autoritária. Era alta, a usar um fato bordô de aspecto caro, o cabelo preso para trás tão apertado que parecia doloroso. A etiqueta com o nome dizia Patrícia, gerente de serviços aos hóspedes. A cara da Joana iluminou-se como se estivesse à espera de reforços. Patrícia, temos uma situação. Esta mulher afirma que tem uma reserva, mas não a consigo encontrar no sistema. Também afirma ser casada com o Sr. Rodrigues. A Patrícia virou-se para mim e o olhar que me lançou fez-me o estômago cair. Era puro julgamento, nojo. Olhou-me de cima a baixo lentamente, reparando no meu cabelo desalinhado, nas minhas roupas velhas, nos meus tênis gastos. Qual parece ser o problema aqui? A ênfase em aqui parecia intencional, como se eu fosse o problema simplesmente por existir naquele espaço. Expliquei tudo outra vez, calmamente, mostrando o e-mail de confirmação. A Patrícia mal olhou. Em vez disso, cruzou os braços e inclinou a cabeça. Senhora, tenha certeza de que pode pagar os nossos quartos? Os nossos quartos standard começam nos 800 euros por noite. Talvez tenha havido alguma confusão. Já verificou o motel econômico lá na Rua Quinta? O lobby pareceu ficar mais silencioso. Ou talvez fosse apenas o sangue a correr nos meus ouvidos. Posso pagar. Tenho uma reserva. Mostrei-lhe a confirmação. A Patrícia virou-se para a Joana. Verificaste o cartão de crédito dela? A Joana passou o meu cartão com uma lentidão teatral. Todos esperamos. Foi recusado. Isso é impossível, disse, a minha voz a tremer ligeiramente. Tente outra vez. A Patrícia sorriu com desdém. Senhora, não aceitamos cartões que não funcionam. E honestamente toda esta história sobre ser casada com o Sr. Rodrigues, espera mesmo que acreditemos nisso? A Joana sussurrou a Sofia, mas alto o suficiente para eu ouvir. Provavelmente roubado de qualquer forma. Uma mulher bem vestida que estava por perto murmurou à companheira.
Algumas pessoas não têm vergonha a tentar burlar hotéis de luxo. Senti as paredes a fechar-se. Mais pessoas estavam a ver agora. Esta audiência crescente da minha humilhação. Quero falar com o gerente geral agora. A Patrícia riu-se de fato. Eu sou a gerente e estou a dizer-lhe que precisa de sair imediatamente. Então ligue ao dono, ligue ao André. A risada da Patrícia ficou mais alta. O dono, acha que o dono tem tempo para isto para si? Virou-se para a Joana. Devemos ligar à polícia ou apenas à segurança? As minhas mãos tremiam enquanto tentava ligar ao André. Foi direto para o voicemail. Ele estava provavelmente numa reunião. A Patrícia viu-me atentar e abanou a cabeça em tom de troça. Ah, a fazer chamadas falsas agora. Isto está a ficar triste. Puxou o rádio. Francisco, precisamos de ti na recepção. Temos uma intrusa. Não estou a invadir. Tenho uma reserva. A minha voz estava a subir agora, o desespero a entrar. Num minuto, 2 grandes seguranças apareceram. Francisco e Tomás, segundo as etiquetas com os nomes, ambos pareciam que pertenciam a um filme de ação, todo o músculo e intimidação. A Patrícia apontou para mim como se eu fosse lixo que precisava de ser retirado. Escortem esta mulher para fora do hotel. Está a invadir e a tentar defraudar-nos. Não conseguia acreditar que isto estava a acontecer. Por favor, ouçam-me. Estou a dizer a verdade. Sou a Carolina Rodrigues. Este é o hotel do meu marido. O Francisco agarrou o meu braço esquerdo. O aperto dele era apertado, doloroso. O Tomás agarrou o meu braço direito com a mesma brutalidade. Vamos lá, senhora. Não torne isto mais difícil do que precisa de ser. Não me toquem. Soltem-me agora. Tentei afastar-me, mas o aperto deles só apertou mais. Começaram a arrastar-me em direção à saída. Os meus pés a tropeçar no mármore polido. A minha mochila escorregou do meu ombro, caiu no chão e tudo se espalhou. O meu telemóvel, carteira, chaves, brilho labial, tudo espalhado pelo chão. Deixem estar, gritou a Patrícia seguindo atrás de nós como se estivesse a aproveitar um espetáculo. A segurança vai deitar isso no lixo onde pertence. Isto é o que acontece quando as pessoas tentam burlar hotéis de luxo. Que isto sirva de lição. Mafredo, o Bruno, o mensageiro de facto, chutou alguns dos meus pertences para o lado enquanto passávamos, a rir. A Sofia estava a gravar no telemóvel. Outros hóspedes também tinham os telemóveis de fora. Ouvi alguém dizer, isto vai definitivamente tornar-se viral. Lágrimas corriam agora pela minha cara, não apenas pela humilhação, mas pela dor do aperto deles nos meus braços, pela injustiça de tudo aquilo. Estávamos talvez a 3 metros da saída. Podia ver as portas giratórias a aproximarem-se. O Francisco e o Tomás estavam praticamente a levantar-me do chão. Por favor, implorei, a minha voz a quebrar. Deixem-me apenas explicar. Poupe! Grunhiu o Francisco. Já vimos o tipo de gente como você. Ding. O som do elevador executivo cortou o caos. Tudo pareceu mover-se em câmara lenta. A porta deslizou e lá estava ele. O André, o meu marido, em casa mais cedo para me surpreender, a usar o seu fato cinzento escuro, pasta na mão, com ar cansado, mas feliz, até os seus olhos pousarem na cena à sua frente. Vi a expressão dele a mudar. Confusão primeiro. Os olhos a apertar, tentando perceber o que estava a ver. Depois, reconhecimento. Aquela era a sua mulher a ser arrastada pelo lobby pelos seguranças. E depois, fúria. Fúria pura e sem filtros. O rosto dele ficou vermelho, a mandíbula cerrada, tão apertada que conseguia ver do outro lado do lobby. Parem! A voz dele ecoou por todo o espaço, a ressoar no mármore e no cristal. Era uma voz que nunca o tinha ouvido usar antes. Comandante. Aterradora. Todos congelaram. As mãos do Francisco e do Tomás ainda agarravam os meus braços, mas tinham parado de se mexer. Cada pessoa naquele lobby virou-se para olhar para ele. A Patrícia, que tinha estado a sorrir com desdém apenas segundos antes, parecia confusa. O André,
Avançou em direção a nós, o passo a aumentar a cada momento. Não estava apenas a andar, estava a carregar. Eu disse, parem. A Patrícia deu um passo em frente, ainda não compreendendo. Senhor, isto não lhe diz respeito. Estamos simplesmente a remover uma intrusa que... Soltem-na agora. A maneira como ele disse não deixou espaço para argumentos. Era uma ordem, final e absoluta. O Francisco e o Tomás soltaram os meus braços imediatamente, recuando com as mãos levantadas. O André chegou até mim em segundos. As mãos dele a segurar o meu rosto, os olhos a percorrer-me à procura de ferimentos. Estás magoada? Fizeram-te mal? Carolina, amor, olha para mim. Estás bem? Não conseguia falar. Apenas abanei a cabeça e desabei contra o peito dele a soluçar. Os braços dele envolveram-me, protectores e seguros. Senti o coração dele a bater contra a minha bochecha. Atrás de nós, ouvi a voz da Patrícia pequena e confusa. Senhor Rodrigues, nós não... Então a realização atingiu-a. Senti na forma como o ar no lobby mudou. Oh meu Deus, ela é realmente... O André recuou ligeiramente, as mãos ainda nos meus ombros, olhando nos meus olhos. Diz-me tudo agora. O que é que eles te fizeram? Através das lágrimas, contei-lhe cada detalhe. Como me tinham feito esperar. Como a Joana me tratou como lixo. Como a Patrícia troçou de mim, sugeriu que fosse para um motel econômico, me acusou de burla, como disseram que o meu cartão de crédito era roubado. Como me chamaram mentirosa quando disse que era a mulher dele. Como a segurança me agarrou, me arrastou. Como os meus pertences foram chutados para o lado. Como tinha sido humilhada à frente de dezenas de pessoas. A cada palavra, vi a cara do André ficar mais escura. A mandíbula dele cerrou-se mais apertada. Uma veia na testa dele começou a pulsar. Quando terminei, ele virou-se lentamente para encarar a Patrícia, e o olhar que lhe deu podia ter congelado fogo. O que é que fizeste? Não era uma pergunta, era uma sentença de morte. A cara da Patrícia tinha passado de vermelha a branca em segundos. Senhor Rodrigues, eu não sabia. Ela não se identificou. Ela gesticulou para a minha roupa, depois imediatamente arrependeu-se. Ela parecia o quê, Patrícia? Quero dizer, eu pensei, temos protocolos para... Estava apenas a proteger os padrões do hotel. A voz dela estava a ficar mais pequena a cada palavra. Padrões? A voz do André estava mortalmente calma agora, o que de alguma forma era mais aterrorizante do que os gritos. O vosso padrão é julgar as pessoas pela aparência delas, agarrá-las, humilhá-las, agredir a minha mulher. A palavra mulher ecoou pelo lobby. Um suspiro coletivo. A Joana parecia que ia desmaiar. O Francisco e o Tomás tinham recuado vários passos mais. O André puxou o telemóvel. Henrique, vem ao Grande Meridiano agora. Não me interessa se estás numa reunião. Não me interessa se estás no casamento da tua filha. Chega aqui nos próximos 15 minutos ou começa a procurar um novo emprego. O senhor Henrique era o diretor regional, o braço direito do André. Se o André estava a ligar-lhe, isto era sério. O André virou-se para os seguranças. Francisco e Tomás, é? Fiquem exatamente onde estão. Mexam-se 1 centímetro e mando-vos prender por agressão. Olhou para a Patrícia. Vocês os dois nem pensem em sair daqui. Depois para a Joana. Sai de trás dessa secretária agora. A Joana estava a chorar. Por favor, senhor Rodrigues, preciso deste emprego. Tenho empréstimos estudantis. Não posso... Devias ter pensado nisso antes de agredires a minha mulher. Antes de a chamares burlona. Antes de te divertires a humilhá-la. Inclinei-me para recolher os meus pertences espalhados. Uma hóspede, uma senhora mais velha, com um colar de pérolas, que tinha estado a ver tudo, ajoelhou-se para me ajudar. Lamento tanto, querida, sussurrou. Devia ter dito algo. Todos nós devíamos. O André ajudou-me a levantar, o braço dele à volta da minha cintura, mantendo-me perto. Mais hóspedes estavam a juntar-se agora, a ver a cena desenrolar-se. Alguns pareciam envergonhados, outros chocados. Alguns ainda estavam a gravar. 14 minutos depois,
O senhor. Henrique irrompeu pelas portas, a cara corada, a gravata torta. Deu uma olhada à expressão do André e ficou pálido. Senhor, o que aconteceu? O vosso pessoal, disse o André lentamente, acabou de agredir fisicamente, humilhar publicamente e tentar remover à força a minha mulher do nosso hotel. Do nosso hotel, Henrique, aquele que construímos no princípio de que todos merecem dignidade e respeito. O Henrique virou-se para olhar para mim, os olhos a arregalarem-se em horror. Senhora Rodrigues, ó Deus, ó meu Deus, virou-se para a Patrícia. O que é que fizeste? A Patrícia tentou explicar, as palavras a tropeçarem umas nas outras. Ela não disse quem era. Ela parecia comum. Recebemos burlões o tempo todo. Como é que devíamos saber? E isso torna aceitável. Encontrei a minha voz finalmente. Isso torna aceitável tratar alguém como lixo porque parecem comuns? A Patrícia abriu a boca, depois fechou-a. Não tinha resposta. O Henrique puxou o rádio. Preciso das imagens de segurança do lobby principal da última hora. Enviem para o meu tablet imediatamente. Mudamo-nos para um escritório privado fora do lobby. O André manteve o braço à volta de mim o tempo todo. Em minutos, o Henrique tinha as imagens no tablet. Vimos tudo, a minha paciência na secretária, os olhos da Joana a revirar, o sorriso cruel da Patrícia, a troça, o Francisco e o Tomás a agarrarem os meus braços, o Bruno a chutar os meus pertences, a Sofia a filmar e a rir. Cada segundo horrível foi capturado em alta definição cristalina. As mãos do Henrique tremiam. Isto é inaceitável. Isto é motivo para despedimento imediato. Todos eles. O André levantou-se, a decisão tomada. Reúne-os, todos eles. Lobby principal. Agora. 5 minutos depois, a Patrícia, a Joana, o Francisco, o Tomás, o Bruno e a Sofia estavam numa fila em frente à recepção. Outros funcionários tinham se juntado, confusos e assustados. Hóspedes observavam à distância. O André ficou à frente deles, e quando falou, a voz dele chegou a cada canto daquele lobby. Construir esta empresa num princípio, tratar as pessoas com dignidade. Cada pessoa, rica ou pobre, vestida com roupa de designer ou usando calças de ganga de uma loja de segunda mão, não importa. Todos merecem respeito. O que aconteceu aqui hoje é o completo oposto de tudo aquilo que defendemos. Apontou para a Patrícia. Estás despedida. Tens 30 minutos para recolher os teus pertences pessoais e sair das instalações. A segurança vai escoltar-te. As pernas da Patrícia cederam. Mas trabalhei aqui durante 12 anos. Tenho uma hipoteca. Tenho filhos. Devias ter pensado nisso antes de teres a minha mulher arrastada por este chão como uma criminosa. Tiveste 12 anos para aprender decência humana básica. Falhaste. Passou para a Joana. Despedida. Participaste na humilhação. Chamaste-lhe burlona. Riste-te. Por favor. A Joana estava a soluçar agora. Faço qualquer coisa. Preciso deste emprego. Desculpa muito. Não estás arrependida por teres feito. Estás arrependida por teres sido apanhada. Há uma diferença. Francisco e Tomás a seguir. Puseram as mãos numa mulher. Magoaram-na. Arrastaram-na. Despedidos. Os dois. O Francisco tentou defender-se. Estávamos apenas a seguir ordens. A seguir ordens para serem cruéis. A seguir ordens para agredir alguém. Essa é a vossa defesa? O André abanou a cabeça. Saiam. Bruno, o mensageiro que tinha chutado os meus pertences. Despedido. Sofia, que tinha filmado e rido. Despedida. Todos os 6 ficaram ali em choque. Alguns estavam a chorar. A Patrícia tinha de facto caído de joelhos, a implorar. Mas o André estava implacável. O Henrique chamou a seguranças diferentes, para os escoltar para fora. Um a um, foram levados pelas mesmas portas pelas quais tinham tentado forçar-me a passar, a mesma saída em direção à qual tinham troçado de mim. O lobby estava silencioso, excepto pelos soluços da Patrícia a ecoar enquanto era levada.
O André virou-se para o pessoal restante. Que fique absolutamente claro, este comportamento nunca será tolerado. Não aqui, não em nenhum lugar da nossa empresa. Vamos implementar mudanças imediatas. Formação obrigatória de respeito para cada funcionário, programas de compradores mistério, uma revisão completa das nossas políticas e uma política de tolerância zero para discriminação de qualquer tipo. Olhou para o Henrique. Estás em período experimental. Contrataste estas pessoas, treinaste-as. Isto aconteceu sob a tua supervisão. Tens 6 meses para me provar que isto nunca mais vai acontecer. Entendido? O Henrique acenou, parecendo 10 anos mais velho. Entendido, senhor. Não vai. Prometo. O André pegou na minha mão e levou-me ao elevador. Quando as portas se fecharam, vi as caras de todos naquele lobby. Vergonha, choque, medo. Bem, deviam sentir todas essas coisas. Lá em cima, na suíte penthouse, o André segurou-me enquanto eu chorava. Realmente chorava. Todo o medo e humilhação e dor saíram. Ele não disse nada, apenas me segurou, acariciou meu cabelo, deixou-me sentir tudo o que precisava de sentir. Quando finalmente me acalmei, ele recuou e olhou para mim seriamente. Queres mudar a forma como te vestes? Vou entender se quiseres. Para segurança, para... Não, interrompi-o. Não, André. Não vou mudar quem sou porque algumas pessoas não conseguem ver para além das aparências. O que aconteceu hoje foi um teste. Eles falharam, mas eu não vou falhar ao tornar-me alguém que não sou. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso que me fez apaixonar por ele naquela pastelaria há 4 anos. Essa é a minha rapariga. Em horas, aqueles vídeos dos hóspedes tornaram-se virais. 50 milhões de visualizações na manhã seguinte. A hashtag Mila Justiça para Carolina estava em tendência mundial. A história estava em todo o lado. Noticiários, redes sociais, programas de entrevistas. As pessoas estavam a discutir classismo, o tratamento de trabalhadores de serviços, a importância da dignidade, como julgamos as pessoas com base na aparência. Usei esse momento para lançar algo em que tinha estado a pensar há algum tempo. Uma fundação chamada Dignidade para Todos. Fornece formação gratuita para trabalhadores da hotelaria sobre tratar cada hóspede com respeito. Oferece bolsas de estudo para pessoas de origens de baixos rendimentos que querem trabalhar na indústria. Faz parcerias com hotéis em todo o mundo para implementar melhores políticas e práticas. A Patrícia, a Joana e os outros. A crueldade deles ficou permanentemente na internet. Quando potenciais empregadores procuravam os nomes deles no Google, esta história aparecia primeiro. Não me sentia bem com isso, mas também não me sentia mal. As ações têm consequências. 3 meses depois, voltei ao Grande Meridiano. Todo o pessoal tinha sido retreinado. Novos funcionários tinham sido contratados com a nossa abordagem de valores em primeiro lugar. Quando entrei a usar as mesmas calças de ganga e casaco, a nova recepcionista sorriu calorosamente. Boa tarde, bem-vinda ao Grande Meridiano. Como posso ajudá-la hoje? Sem julgamento, sem olhar de cima a baixo, apenas gentileza. Tenho uma reserva, disse. Carolina Rodrigues. Perfeito. Deixe-me fazer o check-in já. E posso dizer, senhora Rodrigues, é uma honra conhecê-la. O programa de formação da sua fundação mudou a minha vida. Esse momento ali fez tudo valer a pena. Então, aqui está o que aprendi com tudo isto. Nunca se sabe com quem se está a falar. Aquela pessoa em calças de ganga gastas pode ser dona do edifício. Aquela mulher com ar cansado pode ser a mulher, mãe, filha de alguém. Mas aqui está a lição mais importante. Não devia importar. Tratem as pessoas com gentileza e respeito, porque são humanas. É isso. Essa é a única razão de que precisam. Se esta história vos tocou, se vos fez sentir algo, carreguem no botão de gosto agora. Deixem um comentário abaixo e digam-me o que teriam dito a Patrícia se estivessem na minha posição. E, por favor, subscrevam este canal,
porque vou partilhar mais histórias reais sobre dignidade, respeito e o poder de tratar as pessoas bem. Partilhem este vídeo com alguém que precise de ouvir esta mensagem, porque no final do dia, a gentileza não custa nada, mas vale tudo. Lembrem-se, nunca se sabe quem estão a julgar, mas mais importante ainda, todos merecem o vosso respeito simplesmente porque são humanos. Isso é tudo o que alguma vez devia importar. Obrigada por ouvirem a minha história. Vejo-vos no próximo vídeo.